Oi, pessoal. Aqui quem fala é Marcelo Serrano. Não, pera. Oi, pessoal. Agora sim, aqui quem fala é Gabriela Vonzodas e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Marcelo Serrano tá de férias, então pelas próximas semanas eu vou estar com vocês discutindo as movimentações de mercado e trazendo as análises do nosso time. Antes de começar, queria lembrar a vocês que além de ouvir o podcast pela sua plataforma de áudio preferida, vocês também podem seguir a gente no Instagram e no Telegram, onde diariamente a gente traz conteúdos exclusivos, e no YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo também. Hoje estamos em mais uma edição da nossa série Buy Side Sell Side, em que a gente mescla a visão de gestores com o nosso time de análise. E nesse episódio nós vamos repercutir a 15ª edição da Conferência de Commodities, em que durante 3 dias de evento a gente reuniu 36 empresas e mais de 280 investidores para discutir os desafios, as oportunidades e as perspectivas dos setores que compõem esse mercado. Esse episódio vai ser dividido em 2 partes, então eu espero vocês na quinta-feira para discutir a continuação. Para acompanhar essa discussão comigo estão aqui hoje o Vitor Burjac, gestora na Opportunity Gestora, e a Monique Greco, analista de óleo e gás aqui no nosso time de research do Itaú BBA. Vitor, Monique, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, Gabi. A gente sabe que as commodities desempenham um papel fundamental no mercado brasileiro, impulsionando a economia e as oportunidades de investimento. E dentre os segmentos que compõem essa categoria das commodities, a gente tem o petróleo como sendo um grande vetor das discussões, não só locais, como globais, por oferecer oportunidades significativas na diversificação e crescimento do portfólio dos investidores. E o Brasil, como um dos principais produtores de petróleo, sempre entra nessa discussão. Burjac, o preço do petróleo subiu muito nas últimas semanas, a gente está vendo aí o barril negociado a $95, que é um patamar bem alto considerando a média histórica, e certamente faz o investidor ficar animado com a commodity. E a gente tem visto essa situação não só no investidor local, mas também no investidor estrangeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como que na Opportunity vocês estão se posicionando para capturar esse bom momento do mercado. Gabi, Monique, obrigado primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo ideias, né? E falar sobre o setor que a gente gosta tanto, né? Então, você trouxe, né, que o petróleo bateu $95, isso tem sido motivo de excitação dos investidores. A gente, como casa, acredita que hoje tem mais upside no equity do que na commodity em si. A gente não acredita que há motivos para o petróleo estar estruturalmente num patamar mais elevado, perto de $90, né? Mas que teve sim mudanças importantes na dinâmica da commodity, que no preço de incentivo correto, as empresas têm bastante upside se esse petróleo ficar nesses níveis entre $75 e $80, vamos colocar dessa forma, né? E quais foram essas mudanças, né? Primeiro, eu acho que desde 2019, na verdade, você teve uma mudança na disciplina de alocação de capital dessa indústria muito elevado e motivado pelo escrutínio do investidor de public equities, né? Do investidor americano do shale, que cobrava das empresas, né, alocação de capital com mais retorno e não necessariamente pautada em crescimento, né? E outro fator muito importante foi toda a discussão de transição energética, né? Essa discussão ela foi muito mais importante para a dinâmica do supply, ao subir o custo de capital das empresas, né, do que, de fato, numa mudança estrutural na demanda, que a gente não tem visto isso acontecer de maneira relevante até agora. Então, tem sido muito mais um canal de transmissão para a oferta do que para a demanda. E se você pensar, né, vamos pegar, por exemplo, a Exxon, que é a grande empresa super major do setor, né? Se você pegar 2022 foi um ano em que o petróleo entrou no ano a $85 e o petróleo saiu no dia 31 de dezembro de 22 a $85. E a Exxon subiu 70% naquele ano, né? Por quê? Não foi porque o petróleo bateu 130 e voltou. Foi que, ao subir, ele demonstrou e revelou que o preço de incentivo do supply mudou de patamar. Desde 2014, o mercado sempre pensou que preços precisavam passar de $60 para você ter uma enxurrada de capacidade, principalmente vindo do shale. E esse ceticismo ele continuou bastante presente
até o primeiro tri do ano passado, em que pela primeira vez você teve um preço médio no tri, acima de 80, e você viu nos earnings das empresas uma disciplina de alocação de capital muito grande. Então, no final do dia, o que você viu é que do lado da oferta, $75, $80 não parecia ser um nível a partir do qual você deveria acreditar em grandes entradas de capacidade. E você também vê, pelo lado da OPEC, que há um desconforto muito grande quando o preço baixa para esses níveis, né? Você viu, até setembro do ano passado, a Arábia Saudita estava colocando produção. Em outubro, quando o petróleo começou a fraquejar, ela começou a cortar. E agora, mais recentemente, quando o preço bateu $75, ela fez um corte unilateral de 1 milhão de barris por dia, 9% abaixo da média histórica de 10 anos, para sustentar o preço acima de 75. Então, as teses elas têm que parar em pé com o petróleo a 75 e não olhando a 90, né? Então, se você acredita nesse intervalo de 75 a 90, aonde que a gente deveria olhar, né? A gente deveria ser agnóstico do ponto de vista de geografia. Só que quando eu olho lá para fora, eu vejo o Exxon e Shell entregando, as US Majors entregando perto de 7% de yield e as European Majors entregando 10 com 11. E quando eu olho aqui para dentro e vejo Petrobras, e se me permito alongar até um pouco o horizonte de investimento, né, a $75, em 2026, quando ela entregar 20% de crescimento de produção, ela está negociando a 25% de yield em dólar. Se você olha uma PetroRio, né, com entrada de Wahoo e Albacora Leste, no todo o seu potencial, que a gente pode entrar até bastante em mais detalhe aqui, a $75 ela vai chegar perto de 23% a 25% de yield, dependendo das suas estimativas. Então, o mercado doméstico parece bastante descontado versus o cenário global. Então, a gente prefere expressar essa visão positiva para commodity através do equity, e esse equity no Brasil, e através de Petro e PetroRio. Como você citou Petrobras na sua resposta, eu vou virar um pouquinho para a Monique para a gente discutir isso. Petrobras é sempre um ponto de grande interesse dos investidores, e nessa edição da nossa conferência não foi diferente. Esse ano a gente passou por vários temas importantes para a tese de Petrobras, inclusive a discussão da política de preços. E um tema que a gente tem sentido como bastante latente para o investidor é o potencial de pagamento de dividendos da companhia, principalmente pelo potencial, a geração de caixa ainda forte. E dentre as muitas particularidades da tese, eu queria entender o que você sentiu que estava aí mais frequente no interesse dos investidores durante esses dias da conferência. Legal, Gabi. Obrigada pelo convite. De fato, o Burjac colocou bem, assim, para essa faixa de preços de petróleo, né, que a gente acredita que vai ficar, a Petrobras ela tem uma geração de caixa muito robusta, né? E é uma faixa de preços que não parece despertar tanto uma preocupação que os investidores normalmente têm, que é em relação à política de preços da Petrobras, né? Que foi um dos pontos que você falou que foram muito discutidos na tese aí no último ano. É o que a gente fala de sweet spot ali para a Petrobras, né? E, de fato, a gente vê, quando a gente conversa com os investidores, há, obviamente, um reconhecimento muito grande da capacidade de geração de caixa da companhia, né? É inegável o que a companhia consegue fazer hoje em termos de produção, de performance operacional, de geração de caixa. E acaba que no último ano, infelizmente, isso ficou em segundo plano nas discussões, né? A gente acabou discutindo muito ruídos e riscos na tese da companhia, que eram muito mais relacionados ao contexto político, né? Riscos de intervenção, do que, de fato, algum risco ao fundamento da companhia, né? Eu acho que isso ainda perdura, né, um pouco, isso permeia boa parte das discussões da companhia. Eu acho que os investidores foram, ao longo do ano, riscando vários riscos da lista, né? Eu acho que vários riscos foram não se materializando, mas acho que ainda resta um resquício ali de uma preocupação ainda grande com putz, tá bom, vários riscos não se materializaram, mas agora o risco essa geração de caixa não vai voltar para mim, né?
não vai ser retornada para o acionista em forma de dividendo ou buyback. E o que marcou muito as discussões, as conversas com a Petrobras nessa conferência, foram justamente de onde pode vir um risco à destinação dessa geração de caixa para o acionista. E se eu puder fazer um resumo aqui de 2 temas que a gente ouviu muito nas reuniões que a gente acompanhou de Petro aqui, um principal tema é um potencial acordo da Petrobras com o governo para equacionar ou para encerrar algumas causas judiciais que a companhia tem no CARF, né, que é uma instância administrativa, para temas relacionados a fiscal, tributário, né, temas com a Receita. Então, saíram algumas notícias que ancoraram alguns valores, né, o potencial da Petrobras pagar 30 bi de acordo, e isso foi trazido em todas as reuniões que a gente acompanhou com a Petrobras, né. Fica uma discussão até um pouco etérea, às vezes, de tentar entender o quanto isso pode se materializar. E um outro ponto muito frequente nas discussões o que a companhia pode fazer de capex, ou de aquisição, ou de parceria no curto prazo, que seja uma alternativa à destinação dessa geração de caixa em detrimento do retorno para o acionista. E a grande verdade que a gente observa aqui das discussões é que nada disso parece de fato se materializar no curto prazo, né? A gente teve hoje, na hora do almoço aqui, o nosso speaker foi o Silvio Cassione, que é um diretor de pesquisa da Eurásia, e ele trouxe justamente essa reflexão do contexto político agora e como ele impacta a Petrobras e o setor, especificamente sobre o ponto do CARF. Ele trouxe ali uma avaliação de que eles não acreditam nisso se materializando no curto prazo, e, além disso, ele acredita que toda essa possibilidade de acordo, ela precisa passar por uma avaliação técnica da companhia, né, do time jurídico da companhia, se faz sentido, se não faz. Então, a gente às vezes vê um ruído ganhando força com Petrobras, mas com pouco fundamento, pouca materialidade ali em fatos reais, né? E no outro ponto da realização de capex, de parcerias, eu acho que a governança da companhia, de novo, tem um papel importante aqui, porque existe uma morosidade natural e eventualmente até desejada dentro da companhia de que todos esses projetos e ideias de parceria e aquisição sejam muito maturadas e pensadas e passem por várias instâncias de avaliação, e isso tudo leva tempo, né? Eu falei muito do tempo aqui, né? Não acontece no curto prazo, mas eu acho que isso não quer dizer que a gente acredite que acontecerá no médio e longo prazo, né? Eu acho que tem uma força aqui da governança da companhia que foi, eu diria que essencial para que esses riscos todos que a gente via um ano atrás fossem riscados dessa listinha, né? Não é por acaso, assim, eu acho que existe de fato uma relação de causa e efeito aqui. Beleza. Quando a gente fala do setor de óleo e gás, é muito natural que as pessoas pensem logo de cara na Petrobras, mas a gente sabe que tem outros atores nesse setor que têm conseguido capturar um crescimento muito relevante nos últimos meses e ser beneficiado dos movimentos locais e globais. Então, Burjac, eu queria entender como que vocês olham para essas companhias menores do setor. Se vocês acham que, em alguns momentos, as petroleiras independentes, as chamadas juniores do segmento, podem ser mais interessantes do que esses grandes players. Não, boa. Eu acho que, na nossa forma de pensar, a gente gosta geralmente de empresas onde tem retorno que excede o risco, né? E nessas juniors, né, geralmente fica muito o risco, né, de ter poucos ativos, de ter um perigo associado a alguma falha na execução, porque geralmente causa muito impacto, né? Mas para isso ser mitigado, você precisa olhar para o outro lado e ver o tamanho, né? Qual que é o tamanho do upside, né? E a gente gosta particularmente de duas juniors, né? Que é a PetroRecôncavo e a PetroRio. Na PetroRecôncavo, a gente já tem uma exposição grande na empresa através do private equity, né? E dado o nosso tamanho do fundo na parte de líquidos, a gente prefere olhar a Prio como uma forma alternativa à Petro de expressar essa visão
mais construtiva para o setor de óleo e gás, né? E na Prio, né, acho que apesar de ser um call bastante consensual entre o buy side aqui, né, no Brasil, eu acho que a gente até consegue ter uma visão um pouco mais fora do consenso, se você me permite dizer, assim. A gente tem uma visão que o upside pode ser bem maior do que a maioria dos analistas coloca na conta, por Albacora Leste ter um potencial que pode se provar bem maior do que a maioria das pessoas coloca na planilha, né? Se você pegar a história do campo, né? A Prio, né, ela fala muito que ela é uma empresa que pega campos maduros, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a Prio, ela pega esses campos que foram mal desenvolvidos, vamos colocar dessa forma, né? A Frade é um belo exemplo, né? Ela pegou esse campo, comprou esse campo da Chevron, depois que a Chevron teve um acidente importante ali atrás, que fez com que ela teve uma postura muito mais cautelosa e não explorasse o real potencial do campo. Então, é um campo subdesenvolvido que ela está mostrando que é bastante capaz de redesenvolver, né? E eu acho que o Albacora Leste tem uma história bastante similar por outros motivos, né? É um campo que começou a sua produção ali em 2006 com 15 poços, né? E topou a plataforma, se eu não me engano, com 150, 180 mil barris, tá? Se você for olhar no tempo, depois desses 15 poços, a única campanha de revitalização que foi feita em Albacora Leste foi em 2013, 2014, com o atual diretor de AIP da Petro, Joelson, na época ele era GG, né, gerente geral da Bacia de Campos, onde foram conectados 4 a 5 poços entre 2013 e 2015. De lá para cá, a produção despencou porque houve, né, uma repriorização do CAPEX da Petrobras, né? Todo mundo sabe bem, 2014 teve o estouro da Lava Jato, o preço de petróleo saiu de 110 para 70 dólares em 6 meses, e em 18 meses foi para 27 dólares. Nesse cenário altamente restritivo de geração de caixa, nenhum investimento marginal é justificável quando você tem o pré-sal. Então, o pós-sal foi deliberadamente negligenciado, e a cereja do bolo foi que em 2016 e 2017, mais ou menos, você teve um problema muito sério quando o IBAMA passou a autuar a Petro ao implementar uma visão mais restritiva no teor de graxa na água que a Petro descartava das plataformas, que a gente chama de TOG. Ao interpretar a graxa que estava solúvel na água dentro do TOG, ela desenquadrou automaticamente várias plataformas do pós-sal, principalmente as mais antigas, como a P50. E a Petrobras, ao assinar esse acordo com o IBAMA, ela ficou vedada a reconectar poços novos. Então ela não conseguia conter o depletion, né? Então, de 2014 até 2022, que foi quando resolveram o problema do TOG, né, através da reinjeção dessa água produzida, a Petrobras só conectou um único poço. E a gente está falando de um VoIP, né, no jargão do setor, né, Volume of Oil in Place, de 3,6 bilhões de barris. Se você pega a reserva 2P, né, que foi, né, certificada, a gente está falando de um fator de recuperação de 20%. A média brasileira é perto de 24%, sendo que ela é poluída pela própria Petrobras, que tem suas dificuldades em manter o nível de eficiência operacional, principalmente no pós-sal, e a média global é 30%. Né? Se a gente, né, se permite acreditar que, dada a excelência de execução do management da Prio, é capaz de colocar esse fator de recuperação de 20% para 30%, a gente está falando de 10 pontos percentuais num VoIP de 3,6, 360 milhões de barris a mais de reserva. Então isso pode se provar, possivelmente, que o platô de produção de Albacora Leste seja muito mais longo do que o mercado tem na curva, e esse perfil de geração de caixa, ele se alongue e se transforme ou em novas oportunidades, ou distribuição desse fluxo de caixa excedente para o investidor.
Então, resumindo, né, eu acho que as histórias das juniors, eu acho que tem histórias bastante atrativas e elas são complementares à da Petrobras. Beleza. Ainda nesse tópico das júniors, eu queria entender com você, Monique, como que vocês estão projetando o crescimento dessas empresas para os próximos meses e no que você acha que o investidor tem que prestar atenção na hora de se expor a essas companhias, porque a gente sabe que elas têm características mais específicas, porque apesar do pequeno valor de mercado, isso representar um alto potencial de crescimento e aí consequentes, né, retornos aos investidores, elas também estão expostas a riscos mais específicos. Legal, Gabi. A gente, aqui na nossa cobertura, a gente até fez uma brincadeira quando a gente iniciou a cobertura nas Juniors. O nome do nosso relatório era Don't Call Me Junior, porque eu acho que o mercado, acho que isso mudou um pouco já, mas tende a agrupá-las em uma determinada categoria de investimento, né? Ah, você prefere Petrobras ou Juniors? Mas, na verdade, a gente tem perfis muito distintos, tanto de crescimento de produção, de maturidade, de potencial de aumento de fator de recuperação de VoIP, né? Esses cases são muito distintos em muitas métricas, né? O que eu acho que é determinante aqui, e aí já combinando aqui com o que a gente ouve muito dos investidores recentemente, eu acho que tem uma coisa de potencial de crescimento e o quão cedo ele chega, né? A gente está num momento de preços de petróleo muito altos, então quem consegue entregar crescimento de produção mais cedo, né, já sai um pouco na frente nesse sentido. Eu acho que o Burjac tocou num ponto muito interessante, que é a diferença entre uma empresa que construiu seu portfólio a partir de campos maduros e uma empresa que construiu o portfólio a partir de campos mal aproveitados ou subaproveitados, né? Eu acho que o potencial de crescimento aqui também é de outra categoria, né? Só a título de comparação, até usando os dois nomes que o Burjac já trouxe, quando a gente olha Prio e PetroRecôncavo, são duas empresas que são reconhecidas pela qualidade dos seus times, né, na execução, na operação, só que são empresas com perspectivas de crescimento muito distintas, né? A PetroRecôncavo tem um nível de maturidade dos seus ativos, dos seus reservatórios muito maior. E o que a gente tem visto aqui, e aí já aproveitando para falar de Prio aqui, a Prio é a nossa top pick na cobertura também. A Prio, ela tem uma combinação super interessante aqui de crescimento de produção muito forte no curto prazo, né? Ela está hoje com 100 mil barris por dia, ano que vem provavelmente já vai chegar ali mais perto de 140, 150 no final do ano. E a gente está falando de um nível de geração de caixa que hoje o Roberto, CEO, estava até aqui com a gente, ele mesmo falou isso, que nesse ano corrente vai ser alguma coisa ali entre 700 milhões e 1 bi de dólares, e no ano que vem isso já dobra, né? Então, essa combinação de forte crescimento cedo, né? Combinado com free cash flow yield forte, né? Pouca alavancagem, que é outra coisa importante também, e perspectivas de crescimento além do orgânico, né? Eu falei aqui do orgânico, mas perspectivas de crescimento inorgânico, isso é muito importante. E aí, o Burjac tocou no outro ponto aqui de Prio, que a gente ouviu muito na conferência, foi muito discutido nas reuniões, que para onde a Prio cresce, né? Acho que o crescimento orgânico é muito óbvio, talvez até subdimensionado. Eu acho que o Burjac tem um ponto ali, e a companhia tem um histórico de underpromise, né? Então, eles são muito cautelosos ali no guidance, e tem ali uma geração de caixa muito forte, que pode ser alocada em alguma oportunidade de M&A, de aquisição, só que isso não está muito no controle da Prio, né? Essas oportunidades têm o seu próprio timing para acontecer, e isso não acontecendo, a Prio vai se tornar uma importante pagadora de dividendos ou em termos de execução de buyback, né? Foi uma coisa que o Roberto falou bastante também. Show. Já que a gente já passou pela dinâmica dos grandes players, pelas especificidades das juniors, para fechar essa cadeia, lá na ponta a gente tem as distribuidoras de combustíveis. Então, Burjac, a gente sabe que a gente está diante de uma expectativa de recomposição de margens nos próximos trimestres, por causa de uma melhora no ambiente competitivo.
então eu acredito que a gente pode dizer que a gente está num bom momento. Eu queria entender se você enxerga esses fatores positivos se sustentando e como que vocês estão ou não surfando essa onda. Você diz para distribuição de combustível, Isso. né? Assim, eu concordo com a visão que hoje as condições de contorno, né, parecem bem melhores, né, que é um mercado que está mais apertado. A Petrobras continua com modus operantes de não ser não maximizar sua função objetiva de suprir o mercado, né? Ela tem deixado isso na mão dos grandes investidores, desculpa, dos grandes distribuidores, e num cenário em que os preços ficam levemente abaixo da paridade, naturalmente quem tem musculatura e infraestrutura para conseguir tomar esse risco são os grandes, né? Então acaba que fica um pouco o controle do supply na mão deles e o pricing power também, né? Dito isso, a gente prefere ainda ter uma visão mais cautelosa no setor, porque embora essa conjuntura seja super favorável, eu tenho sérias dúvidas do que é a margem estrutural do setor, tá? Esse setor, ele teve uma mudança muito relevante vamos colocar nos últimos 10 anos, né? Até 2016, era basicamente um jogo de quem consegue comprar mais da Petro, porque a Petro supria 100% do mercado. Não existia nenhum outro supplier além da Petro no mercado, né? Porque ela importava e todas as refinarias eram dela. A partir de 2016, a gente começou a conviver mais com a presença do importador, né? Porque ali, naquele momento, passivamente, os preços de petróleo ficaram muito abaixo do preço praticado pela Petro e a arbitragem fez surgir, né, uma dinâmica de competição muito mais forte do que antes, que não havia, os preços eram estruturalmente abaixo dos preços internacionais. Então trouxe, né, um elemento competitivo para o setor que foi novo. E agora, mais recentemente, a gente tem essa dinâmica da Petro não atuar como o supridor marginal do setor. Então as empresas elas precisam, além de entender essa dinâmica competitiva, ter uma estratégia de sourcing, de importar para o próprio short bastante azeitada, né? Se você olhar no passado, se você fosse desenhar um cenário que pudesse ter sido o melhor possível para a distribuição, foi o ano passado. Preços bastante abaixo da paridade, principalmente no primeiro semestre, demanda subindo, e as empresas tiveram muita dificuldade de entregar um resultado bom, né? Obviamente foi um ano muito difícil, bastante volatilidade, teve a questão tributária também que mexeu bastante, frustração de demanda em vários setores, né, da economia. Mas eu acho que ainda tem um learning curve importante aqui para as empresas. As margens, embora elas estejam mais elevadas, elas ainda não pagam o alto custo, né, do capital de giro, principalmente. E existe ainda uma dificuldade em subir essas margens para um nível de ROIC adequado. Então, dada essa incerteza muito grande, a gente prefere ter uma visão mais cautelosa. E se você for, né, pensar na dinâmica de transição energética, quando a gente fala que o EV vai substituir gasolina, a gente está falando de 25% do barril, né, para uma empresa que refina ou uma empresa de upstream. A gente está falando para uma distribuição quase 50% do revenue stream dela, né? Então, assim, é muito mais relevante para o fim da cadeia do que para o início da cadeia. E se você está num cenário de restrição de capital por conta da transição energética, eu acho que o profit pool da indústria vai migrar para quem é mais capital intensivo. Quem é mais capital intensivo? É o upstream. E onde tem mais depletion? Onde eu preciso continuamente, né, investir para não deixar a peteca cair? É o upstream. Então, nessa dinâmica, eu acho que a distribuição não necessariamente é o vencedor. Então, a gente prefere estudar mais, reconhecer que tem um cenário favorável, mas a gente não prefere estar exposto diretamente agora. Tá bem. Pra gente fechando, então, eu queria ouvir da Monique quais são as suas empresas favoritas do setor
E do Burjac, além dos seus nomes preferidos também, em que horizonte você acha que o investidor pode olhar para essas empresas pensando aí em potencializar seus investimentos? Legal. Antes de eu responder diretamente sua pergunta, vou trazer talvez um contraponto aqui para o Burjac, que é interessante essa visão dele da distribuição, porque o que a gente mais sentiu aqui na conferência nesses últimos dias foi um otimismo com o setor, né? E é interessante porque justamente os pontos que te trazem ainda cautela são os pontos de quem está otimista, que quem está otimista usa para justificar, né? Que é assim, poxa, não sei qual é o nível de margem normalizada desse setor, a grande verdade é que ninguém sabe ainda. Mas o que a gente ouviu muito aqui nos últimos dias é que há uma crença de que esse nível de margem normalizada aparecerá agora no terceiro tri, talvez no quarto tri, e de que ele se expandirá, né, no futuro próximo. E você também falou de um ponto que, para mim, é o ponto-chave da discussão do setor, que é o que fará esse setor recompor retorno. Né? É um business de muito. Apesar dele não ser. Não requerer novos investimentos tão montosos quanto o upstream, ele é um business de capital intensivo também e muito capital de giro. Então, o que vai fazer esse retorno recompor margens é uma grande questão e eu super compartilho dela. Mas quem está otimista também, acho que está comprando um pouco o discurso das companhias de que, putz, agora vai, né? Agora a gente está engajado aqui, os grandes players são todos com a mesma narrativa. Então, acho que tem acho que uma expectativa de que isso aconteça no curto prazo e isso está corroborando o otimismo para o setor. Dito isso, Gabi, a gente tem uma recomendação neutra para a Petrobras, né, na nossa cobertura, mas eu tenho uma visão hoje de que vários dos riscos que preocupavam muito a gente, eles de fato não se materializaram da forma como a gente antecipava. Para mim, especialmente, o maior risco que me atormentava um pouco em Petro era de política de preço de diesel e gasolina, e de fato esse risco eu acho que a solução que a companhia encontrou para esse assunto foi uma solução muito razoável, assim, eu não acho que hoje é um risco tão grande para a tese. As nossas preferências hoje são Prio, como eu já falei, a nossa top pick, e Vibra. Eu compartilho desse entusiasmo aqui do pessoal. A gente gosta muito no qualitativo ali do case de Ultra também, mas numa preferência relativa aqui, a gente corre para o valuation e nos nossos números a gente prefere Vibra. Boa. Sobre a sua pergunta sobre o horizonte de investimento, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, assim, porque em commodities em geral, o mercado brasileiro já é curto-prazista, né? Assim, eu acho que dado toda a questão de passivo e por aí vai, né? Commodities, como é um ambiente extremamente volátil, faz o investidor acabar tendo uma orientação no curto prazo muito elevado, né? E eu gosto de estigmas dessa forma, porque se você se permite pensar diferente, eu acho que é onde tem upside, onde tem assimetria, né? E no caso de Petro, eu acho isso bastante emblemático, né? Eu acho que Petro é a empresa no mundo que tem maior quantidade de fato de relevante no ano, né? E tem tanto barulho político que faz você naturalmente estar o tempo todo olhando para o curto prazo. E se você se permite, né, expandir o horizonte, né, qual empresa do tamanho da Petro no mundo pode crescer 20% de produção até em 3 anos, né, até 2026, né? Esse é um ponto que eu acho que é muito pouco apreciado pelo mercado. E eu acho que o mercado tem até uma certa razão, né? Porque a Petro sempre teve muita dificuldade em entregar o guidance de produção, né? Eu acho que ali no horizonte de 2011 a 2014, principalmente, houve uma promessa renovada continuamente, né? Anualmente, para que a produção subiria, mas ali você teve um problema muito específico, que era, poxa, o pré-sal era um ambiente não necessariamente totalmente conhecido,
né? Não era uma tecnologia dominada, né? Na época a gente estava falando sobre os boiões que conectavam tubos rígidos com tubos flexíveis nas plataformas. Existia toda uma política de conteúdo local em que você tinha que integrar módulos que vinham de vários cantos do mundo, dentro de estaleiros em vários cantos do país, assim, num negócio extremamente complexo que atrasou muito e acabou frustrando as expectativas de crescimento de produção. Teve um outro momento, ali em 2018 e 2019, que havia muita expectativa também, porque tinha quatro grandes unidades de produção em Búzios entrando, né? A P74, 75, 76 e 77, que se concretizou, né? Eram plataformas replicantes, pré-sal já era uma tecnologia dominada, então houve muita expectativa que dessa vez iria, só que aí veio o problema que eu comentei inicialmente do TOG, e o pós-sal teve uma perda de eficiência operacional muito, muito grande, e teve um depletion muito acelerado por conta desse acordo que foi assinado com o IBAMA. E ali o pós-sal era 50% da produção, pouco menos talvez. Quando a gente olha no horizonte dos próximos 3 anos, a gente está falando de plataformas que vão entrar, que são produtos de prateleira, amplamente dominadas, e o pós-sal hoje ele é uma fração do que era, né? Hoje o pós-sal dentro do portfólio da Petro, se você admitir que vai continuar na mesma taxa de depletion, se você permitir ser conservador, você vai ter ali o pós-sal sendo 23% do... Então, assim, eu acho que existe... Eu gosto quando, né, tem esses estigmas que podem te levar a você pensar diferente e dessa vez entregar a produção. A empresa vai estar entregando um nível de retorno num petróleo normalizado de $75. Hoje o petróleo está 90, 93. Com os cracks, né, que a gente nem está discutindo aqui se estruturalmente a refinaria deveria ter um retorno maior. A gente pode discutir isso em um outro podcast. Mas se você normalizar esses cracks para $13 a 75, com uma produção de 2,5, essa empresa vai te entregar 25% de yield. Não tem empresa no mundo que vai te entregar isso, né? Então eu acho que sim, que expandir o horizonte de investimento dentro de commodities é algo que faz você ter uma simetria diferenciada. Show! Então, com essa a gente encerra esse episódio. Muitíssimo obrigada pelas presenças de vocês. Foi ótima troca. E até a próxima. Obrigado. Obrigada, Burjac. Obrigada, Gabi.